Já está valendo? Já está contando o tempo? E, e eu faço parte da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer. Cadê a ABRAS? Estamos em peso aqui com a ABRAS Pará. Também faço parte da ABRAS Pará e também faço parte da ABRAS Nacional. A ABRAS está em 21 estados, aqui no estado do Pará. Ali é a nossa vice-presidente da ABRAS Pará, Marta Trindade, nossa diretora científica. E ali tem uma parte da diretoria, Joana, Orlandina, Célia, Fátima, vieram todos nos prestigiar, e os nossos associados. A outra, Célia, muito obrigada. E a vocês todos. Estamos aqui também com a presidente do Amapá, Gorete. Olha aí, chegou ontem do Amapá para nos prestigiar. E o Josivan, que também, e ela é presidente do Conselho do Idoso de Macapá, ela é chique. E estamos aqui também com a diretoria da SBGG, a Fabíola. Cadê a Fabíola? A Cássia? Não conseguiram entrar? Ai, meu Deus. Estava uma fila enorme. Olha, aqui foi só os privilegiados. Então, nós fazemos parte aqui do Estado do Pará, professora Daiane, da UFPA, professora Natália, também da UFPA, e observamos que estava tendo vários grupos de discussão sobre mudanças climáticas, na área da educação, na área da saúde, na área da justiça, da assistência social. Porém, na área do envelhecimento, fazendo essa relação do impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas idosas, ninguém estava discutindo. Então, nós levamos a discussão para dentro do Conselho Nacional de Saúde, para dentro da Associação Brasileira de Alzheimer, e a Abras topou. A Abras topou fazer o primeiro seminário nacional sobre envelhecimento e sustentabilidade, saberes tradicionais de ancestralidade, demências e cuidado. Uma perspectiva intergeracional. O nome é grande, mas é porque a gente quer abranger todas essas áreas. E aí nós montamos, pode passar os slides? Cadê o passador? Vamos ver se eu sei. Tá aí. A nossa presidente é Selene Pinheiro. Muito obrigada, Selene. E toda a nossa diretoria, também faço parte da diretoria, estou como coordenadora da Comissão de Políticas Públicas e Controle Social da Abras Nacional. E fizemos os grupos de trabalho por região, porque a gente gostaria, aliás, a gente teve a intenção de trabalhar todas essas temáticas por região, contextualizando com os biomas. Então, nós fizemos o grupo da região norte, a professora Daiane foi a coordenadora do grupo da região norte, todas essas pessoas contribuíram com a nossa discussão, onde saiu várias propostas que nós já vamos apresentar. Também tivemos. Essa foi a minha metodologia, tudo de forma virtual, sem nenhum tostão, viu, gente? Sem nenhum patrocínio, mas com muita força de vontade. A gente vai fazer, sem nenhum tostão, pessoal. A gente vai fazer o evento presencial? Vamos. Não sei como, mas nós vamos. E aí, primeiramente, começamos nas discussões virtuais, com todos os 7 estados da região norte. Então, a gente conseguiu construir e atingimos o nosso objetivo. Também tivemos o grupo da região Centro-Oeste, que foi a presidente da Abras-DF, professora Juliana Martins, que coordenou esse grupo. Também tivemos participação de pessoas de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, eles brigam quando eu falo que no Mato Grosso. E também tivemos essas lives, eles foram mais organizadinhos, fizeram card e tudo, então vocês puderam ver que tiveram todo um cuidado de discutir as temáticas, envelhecimento e sustentabilidade, demências e cuidado, ancestralidade e saberes tradicionais com seu bioma. O nosso é o bioma amazônico, ali do Centro-Oeste é o bioma cerrado. E a região Nordeste também foi coordenado pelo professor Igor, da Bahia, Igor Pinheiro também. Eles chamaram várias comunidades indígenas, dos povos quilombolas,
Nós também chamamos algumas comunidades, não foi, professora Daiane, aqui do Norte? Então, foi bem interessante no eixo de saberes tradicionais, de ancestralidade. Também fizeram live, ali a presidente da Abras Pernambuco contribuiu, doutora Flávia, a Carla Nube, que também da Abras Pernambuco. Região Sudeste também fez as suas discussões, região Sul. E aí a gente vai começar a discutir agora os nossos eixos. Para falar sobre o primeiro eixo, vou chamar a professora Natália. Eu acho que vocês me ouvem bem? Algum... Eu gosto da ideia de que a gente está conversando. Então eu vou ficar sentadinha aqui para mostrar que a gente está numa roda de conversa, pode ser? Então, o que a gente está apresentando aqui é o documento fruto de dessa trajetória que a Valquíria acabou de relatar para vocês, né? Ele foi construído e está publicado como um grande manifesto da Abras com propostas. E ele foi organizado em eixos. Cada uma de nós vai apresentar um eixo. Eu vou apresentar esse primeiro. E quando a gente conversava, quando a Valquíria organizou esse momento, um dos grandes desejos era que a plateia estivesse cheia de pessoas idosas. E está. Obrigada por terem vindo, porque na verdade todo o trabalho é com e para vocês, né? Inclusive, é aqui que passa? Essa era a primeira coisa que eu queria falar. Tudo que se faz na perspectiva de que a pessoa idosa tem que assumir o protagonismo nessa construção, na tomada de decisão. Não, a ideia não é construir para o idoso, mas que o idoso faça parte. E vocês aqui presentes reafirmam isso, né? Mesmo as mães que vieram ver as filhas falarem, mas também são pessoas idosas e disseminam informação. Então, isso é muito importante, que a pessoa idosa assuma esse papel de protagonismo em todas essas discussões que estão acontecendo e se desenvolvendo. Então, o documento ele tem esse teor, essa intenção, porque elas podem ter um lugar de fala muito mais específico do que a gente ainda pode alcançar. Estou certa? Bem, no eixo 1, existem propostas. Todos os eixos têm proposta. A primeira proposta é reconhecer a pessoa idosa como grupo prioritário nas políticas climáticas. É prioritário porque é um grupo que é considerado, sim, um grupo vulnerável, por todas as mudanças fisiológicas relacionadas à idade, por questões sociais e por questões legais, por direito adquirido, né? Por direito constituído, melhor dizendo. Então, a pessoa idosa precisa ser entendida como um grupo vulnerável, porque isso, inclusive, abre espaço para fomento, para políticas públicas, para priorização do atendimento a esse grupo. E essa é uma das propostas, que dentro de todas as políticas que se estabeleçam, o grupo seja reconhecido como um grupo vulnerável e, portanto, prioritário. Uma segunda proposta, planejar cidades e territórios amigos da pessoa idosa e resilientes ao clima. O documento da Organização Mundial de Saúde, que norteia a década do envelhecimento saudável, que é essa década que nós estamos vivendo, aborda isso com muita força. A gente precisa que os espaços, que as cidades, que os territórios sejam amigáveis à população idosa. Isso significa dizer que a pessoa, então, tem o direito de escolher o que ser e o que fazer. Ela não está limitada por uma calçada, por um clima desfavorável, porque então ela tem acessibilidade, ela tem rotas verdes ou refúgios que amenizam o clima, ela tem acesso, ela tem acessibilidade e ela tem escolha. Isso é muito importante, porque a cidade organizada, e isso envolve planejamento urbano, né? Talvez, inclusive, rever planejamento urbano,
porque a gente precisa que a cidade permita a autonomia da pessoa idosa. Permita que a pessoa idosa tenha a autonomia de tomar as suas decisões, de ir e vir e decidir como quer viver. E não está limitada porque não consegue chegar num lugar. Ao mesmo tempo que a gente precisa observar os espaços pertinentes para uma vida ativa. Eu não posso vir aqui e não falar sobre que as cidades permitam uma vida fisicamente ativa e promovam o deslocamento ativo, o exercício em ambientes verdes. A gente tem uma literatura já vasta que mostra, e o painel anterior falava também sobre isso, né? Da qualidade da integração do ambiente natural ao nosso dia a dia, para a convivência, para estar, mas também para se exercitar. Isso provoca muitas melhorias em saúde, e a gente precisa dessa estruturação. É lógico que sem desconsiderar os problemas associados, por exemplo, ao ambiente poluído. Então, a gente precisa de uma urbanização que também leve em consideração os problemas do clima e da poluição, que por si só é um fator de risco para o desenvolvimento das demências, né? A professora deve comentar isso no eixo 2. Como uma terceira proposta, fortalecer a infraestrutura habitacional, sistemas de saúde e de proteção social para o envelhecer digno em contexto de crise climática. E aí, aqui a discussão é toda por uma abordagem intersetorial no atendimento à pessoa idosa. A gente precisa dessa abordagem que leve em consideração, sim, a qualidade e o tipo de habitação, que leve em consideração a adaptação ao calor, à chuva. A maioria aqui acredita que é de Belém, né? Nossas chuvas podem provocar estragos. O documento não é de Belém, então a gente também, no documento, abordou questões relacionadas ao frio, por exemplo, as grandes enchentes, que a gente também não vive aqui, mas o Brasil vive, e várias outras demandas. Ao mesmo tempo que o serviço de saúde precisa estar preparado para ação de prevenção, para ação de rastreio, para ação de cuidado, e a defesa civil precisa estar preparada para o atendimento a essas pessoas, um rastreamento às pessoas vulneráveis, aquelas que moram só. Então, é nesse contexto. Implantar planos de contingência e sistemas de alertas acessíveis às pessoas idosas e prever tecnologias de inclusão digital sustentável para o envelhecimento em contexto de crise climática. São outras duas propostas contidas no documento. E aí envolve tanto um letramento digital, um letramento em saúde, como sistemas organizados pelo poder público que possa dar o alerta em tempo hábil para que as pessoas se preparem, se organizem, se adaptem a uma mudança climática, um dia muito quente, um dia muito frio, uma chuva que esteja vindo, mas de modo acessível, porque nem todas as pessoas idosas, por exemplo, usam a tecnologia da mesma forma. Mas, por outro lado, a gente também tem que ensinar a usar e tem que adaptar os sistemas para que elas possam ter esse acesso permitido. Garantir segurança energética, hídrica e alimentar, com foco em idosos mais vulneráveis. Se discute aqui nessa proposta, dentro do documento, o acesso à água potável, à qualidade sanitária, à ventilação, à necessidade de ventiladores ou de aquecedores e de fomento para isso, né? De subsídio para isso. Mas a gente precisa de estrutura para que as pessoas possam. E é que a gente está falando disso, mas a gente também tem várias casas que não têm a energia elétrica, que não têm a água potável, que não têm o banheiro estruturado e que, portanto, não são acessíveis, não permitem a vida digna para que se adapte numa situação de extremo climático. E o documento aborda também isso como proposta. Valquíria já levantou minha plaquinha, porque a gente combinou que a gente vai fazer falas mais curtas, porque a gente quer, no final, dar tempo de fala para vocês, de perguntas.
E aí é o último detalhe, que não é um detalhe, mas eu quis deixar por último para destacar, é reconhecer e proteger as pessoas idosas em comunidades tradicionais e territórios específicos. Então, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, caiçaras, pessoas de zona rural, precisam ser vistas com as suas especificidades, em necessidade de acesso, de saúde, de atenção, de formação, de educação em saúde e também de estrutura. Então, o eixo 1 gira em torno disso e reconhece esse valor, que precisa ser agregado ao protagonismo que a comunidade também precisa exercer. Então, esse primeiro eixo gira em torno dessas propostas, de um modo mais sintetizadas e representando o país como um todo. A Valquíria saiu, então eu vou passar a palavra para a doutora Marina, que vai falar sobre o eixo 2, que gira em torno da saúde. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. A mim coube conversar um pouco com vocês sobre demência e cuidados frente às mudanças climáticas. Nós estamos envelhecendo, essa é uma realidade. Uma notícia da ONU de 5 anos atrás já estampava manchetes em vários jornais. Que notícia era essa? A ONU disse há 5 anos atrás: no mundo já há mais avós que netos. E essa é uma verdade. Nossa população de 60 anos ou mais no mundo já é superior a de 0 a 4 anos. Nós estamos envelhecendo e, com o envelhecimento, nós temos o envelhecimento como um fator de risco também para a demência. A cada 5 anos, a partir dos 65 anos, o risco de demência ele pode dobrar. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Mas a idade por si só não vai dizer se a gente vai ter ou não demência. A demência tem vários fatores de risco. Hipertensão arterial, LDL colesterol elevado, diabetes, alteração de visão, audição, nós temos vários fatores de risco. Mas é interessante que a gente saiba que um fator de risco é a poluição do ar. E a gente está falando aqui de mudanças climáticas. Poluição do ar é fator de risco descrito para Alzheimer já. E é importante a gente saber também que cidades aqui na nossa região, na Amazônia, já figuraram, sim, o topo de cidades mais poluídas, com ar mais poluído do Brasil. Foi o caso de Porto Velho, capital de Rondônia, há uns anos atrás, por conta das queimadas da Amazônia. Então, nós temos que ter atenção. Poluição do ar é fator de risco para a demência. E demência e mudanças climáticas, como é que elas podem se conectar? Nós temos que entender que o envelhecimento, o idoso, já é por si só uma população mais vulnerável. O idoso com demência, mais ainda. A gente tem que ter um olhar para o idoso diferenciado. O idoso ele pode desidratar mais facilmente. Não é surpresa nenhuma se eu falar que a gente está num período em Belém bem mais quente. Está quente até para a gente que é paraense. A gente sentiu essa diferença nesse mês de novembro. Até para a gente está sentindo esse calor. E o idoso ele não percebe, ele não tem essa sensação de sede. Então, ele é mais vulnerável, sim, a essas mudanças climáticas, ao risco de desidratação. Ele tem dificuldade de reconhecer sinais de calor extremo, a própria poluição do ar como fator de risco para a demência. Por quê? Porque gera inflamação no corpo. A poluição do ar gera inflamação, gera dano cerebral através da corrente sanguínea ou através do nervo olfatório, pode chegar às células cerebrais e isso vai gerar dano. E além dos eventos extremos que podem dificultar o cuidado dessas pessoas idosas, seja incêndios, enchentes, são situações em que o idoso ele vai perder a rotina dele e isso gera um desequilíbrio nesses pacientes. Então, a gente tem que ter, sim, um plano de cuidados para essas pessoas em um mundo mais quente. Protegê-las, sim, contra o calor extremo. No início da COP já foi dito que o dress code não precisava ser terno e paletó. Poderia vir com uma roupa leve. E é verdade, essa é a nossa realidade. A gente tem que pensar, sim, no uso de roupas leves, de ter sempre a sua garrafinha de água, proteção contra poluição e fumaça, usando umidificadores, evitando sair em horários de pico. Precisamos de planos de emergência para situações extremas, e isso está sendo criado, sim, no Brasil. Acompanhamento em saúde,
Além, é claro, de pacientes com demência, a gente precisa sempre falar de suporte ao cuidador e essa é a importância da Associação Brasileira de Alzheimer, esse olhar atento ao cuidador. O estresse climático recai também sobre o cuidador, ou seja, apoiar quem cuida é fundamental para prevenir negligência involuntária e o esgotamento, que o cuidador passa por isso, infelizmente. As mudanças climáticas, então, elas podem aumentar riscos para pessoas com demência por meio do calor, da fumaça, do estresse, da perda de rotina, gerando assim uma maior dificuldade de acesso à saúde, mas medidas simples e planejadas podem proteger e prevenir agravamentos e preservar a qualidade de vida. E que medidas são essas? Hoje a gente está trazendo aqui para vocês algumas ideias que foram discutidas nos diversos eixos de propostas para se chegar à diminuição de riscos futuros. Então, falando um pouco das propostas no eixo demência e cuidados frente às mudanças climáticas, a criação e ampliação de centros de convivência para a pessoa idosa. O idoso, ele fica muito restrito à sua casa, ele fica isolado. A pior coisa para o idoso é o isolamento social e a sensação de solidão. Isso envelhece. O idoso não é velho, mas o isolamento social envelhece uma pessoa. A ampliação de centros de convivência, então, faz com que ele possa socializar. Estímulos de educação comunitária, desenvolvendo campanhas sobre a relação entre mudanças climáticas e a saúde cognitiva também. Falar sobre as mudanças climáticas, a gente tem que falar em todas as etapas da nossa vida. Desenvolvimento e pesquisas de monitoramento dos impactos ambientais na saúde mental e cognitiva da população idosa. Por que é tão importante a gente criar pesquisas e monitorar? Porque só através de dados é que a gente cria políticas públicas. Então, para a gente poder saber onde é que a gente precisa de maior atenção, onde é que está a nossa possível falha, a gente tem que ir atrás de pesquisas e monitoramento desses impactos ambientais. Uso de tecnologia acessível, seja rádio comunitária no interior, uso de aplicativos pelos idosos de fácil utilização, redes sociais para difusão de informações. Foi ainda proposta dentro desse eixo pela Braz, desenvolvimento de programas de saúde ambiental e cognitiva, integrando prevenção de doenças neurodegenerativas. Nós temos também que falar sobre isso, programas de saúde ambiental e cognitiva, para a gente poder falar também sobre prevenção de demência e diagnóstico cada vez mais precoce e tratamento. Criação ou ampliação efetiva de centros móveis de atenção à saúde. Nossa, a gente vive em uma região que é continental. Dizer que todos têm acesso igual à saúde não é uma realidade. Nós temos muitas comunidades, como disse, que a gente não tem nem energia elétrica, que a gente não consegue ter acesso realmente a uma saúde de qualidade. Então, a gente precisa fazer com que essa saúde chegue até essas pessoas, criando, implementando centros móveis de atenção à saúde, seja para o diagnóstico e acompanhamento nessas áreas mais remotas que nós temos. Incentivo ao desenvolvimento e apoio aos cuidadores. Cuidado não pode ser romantizado. Cuidado é trabalho, é dedicação. E essas pessoas, elas precisam também ter apoio, seja subsídio financeiro, é aquela filha que largou o trabalho agora porque precisa cuidar do pai. Mas aí de onde é que vem a fonte? Se ela não consegue trabalhar. Então, a gente precisa, sim, de subsídios financeiros, apoio psicológico e formação continuada e gratuita para o cuidador. E é lógico, um estabelecimento de um plano de contingência, claro que a gente vai falar isso em todos os eixos, para garantir abrigo e atendimento à pessoa idosa com ou sem demência em situações de emergência. É fundamental e esse plano de contingência o Brasil está criando. Muito obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Que bom ver essa sala cheia. Eu acho que isso era um propósito, enquanto a Braz, trazer essa discussão. Esse painel aqui, gente, dentro da COP, é um dos raríssimos, eu não vou ousar a dizer o único, porque eu não detalhei todos, mas é um dos raríssimos que está tratando sobre envelhecimento.
né? E não tem como nós falarmos de mudanças climáticas sem falar sobre envelhecimento. Por quê? Porque a população idosa é uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas, né? Como já foi falado aqui. E eu falo que a Abraz, ela foi assim, nossa, foi muito assertiva, né, na questão de propor esse painel, para principalmente nós o quê? Gritarmos e falarmos: ei, olhem para nós, estamos aqui, estamos sofrendo, estamos apresentando propostas, né? Alguma coisa precisa ser feita. Então, que alegria ver principalmente pessoas idosas, né? Porque como já foi falado aqui, tudo foi feito principalmente com e para vocês, né? Então nós precisamos principalmente aí sermos o quê? Vozes ativas nesse movimento. E aí dentro disso, gente, eu vou apresentar aqui para vocês um outro eixo, que é o eixo, acho que pra cá, não sei. É, agora, é o eixo 3, né, que é um eixo que nós trabalhamos, vai ter no final, mas está com o link da carta, né, Valquíria? Mas nós temos o relatório completo, esse relatório, gente, ele vai ser disponibilizado, né, Valquíria, futuramente, está se vendo só mais umas questões aí de ficha, catalográfica, tudo mais. Mas, assim, é um relatório, gente, que ele apresenta dezenas de propostas de mitigação de impacto das mudanças climáticas na população idosa. E nesse eixo aqui, ancestralidade, saberes tradicionais, relações intergeracionais, foi um eixo que ele foi feito não somente com quem é da academia, quem é da universidade, mas principalmente quem está nas comunidades, com pessoas quilombolas, com pessoas ribeirinhas, né, com pessoas que são da comunidade, tá? E com pessoas idosas, principalmente, que participaram dos nossos debates. Então, eu acho que também isso é muito importante ser reforçado, né, que essa foi uma ampla participação aí que nós tivemos de todas as camadas da sociedade. E aí, quando nós falamos dessa questão da ancestralidade, é importante a gente dizer que não dá para falar de justiça climática, como se vem discutindo muito na COP, se nós não falarmos de quê? Da inclusão das comunidades tradicionais e os seus saberes. Gente, as nossas comunidades tradicionais, eu falo com muito orgulho, a minha família materna é de comunidade tradicional, uma comunidade ribeirinha e quilombola, chamada Joana Pérez, que fica em Baião do Pará, né? Então eu falo que a minha ancestralidade, ela está toda dentro de uma comunidade ribeirinha. E eu, desde sempre, né, desde pequena, convivendo lá nessa comunidade, eu sempre já escutei meus avós, o meu avô, a minha avó, os meus tios, né? Meu avô sabia quando ele deveria ir para o rio, quando ele não deveria, né? Meu avô tinha uma relação intrínseca com o rio, de pedir licença para entrar no rio, respeito, saber, por exemplo, quais as plantas que era para isso, para aquilo, olhar para a lua, saber, olha, vai chover muito, olha, não é melhor, o sol vai estar dessa forma. Então, isso é para a gente já perceber o quê? Que essas comunidades, elas, na verdade, o quê? Já carregam muito conhecimento. Mas elas precisam o quê? Serem ouvidas. Ouvidas. Porque é como eu já tinha falado até no próprio seminário, né? Nós não precisamos inventar roda, ela já está pronta. Nós precisamos que esses protagonistas sejam o quê? Ouvidos. Eles sejam ouvidos. É isso que nós precisamos. E aí a resposta está principalmente aonde? Nas nossas comunidades. Precisamos ouvir essas pessoas. Tá? E aí, dentro das propostas, né? Desconfigurou um pouquinho ali, mas nós precisamos principalmente o quê? Implementar programas de educação intercultural e intergeracional com a inclusão dessas pessoas indígenas, quilombolas e ribeirinhas como educadores comunitários. Chamar essas pessoas nas escolas, né, nas universidades, e essas pessoas atuarem como educadores comunitários e compartilhar o quê? Os saberes em relação ao que eles fazem na comunidade, né, frente a essas mudanças climáticas. A garantia de participação política, garantindo assento para representantes dessas comunidades em conselhos. Nós precisamos que nos conselhos ambientais nós tenhamos representantes de comunidades tradicionais. Isso é uma das formas da gente lutar por isso. Criação de um fundo climático, né, um fundo climático indígena, quilombola e ribeirinho, o quê? Para justamente dar apoio à questão do reflorestamento, agroecologia, sistemas de saúde, voltados, gente, para o quê? Os saberes tradicionais. Reconhecimento dos territórios como guardiões do clima. Os nossos territórios, eles são guardiões do clima. As nossas comunidades, elas são o quê? Guardiões do clima. E a gente precisa reconhecer, a gente precisa reafirmar isso.
e fortalecimento do compartilhamento de saberes entre gerações. Quem aqui, por exemplo, aqui muitas, acho que a grande maioria aqui deve ser de Belém, do Pará, e com certeza é do interior, vai no interior, e como muitas vezes lá, né? Com os nossos pares a gente compartilha, nossa, olha a terra, não, olha, você só pode plantar quando tiver assim, um açaí, para que ele vingue, tem que ser dessa forma, né? Então, justamente com esse compartilhamento desses saberes, eu tô com uma dor na cadeira, né? Como a gente fala muito no interior, o chá, qual é o chá que é bom? Qual é a planta? Mas olha, tem a quantidade certa, você tem que fazer assim, 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 não é verdade? Então, tudo isso aí é o quê? A gente precisa fortalecer esse compartilhamento de saberes, que vai estar relacionado à questão da agricultura, da medicina, dos rituais, né, que são feitos nessas comunidades. E, além disso, proibir atividades de mineração e ocupação em território dos povos originais. Isso também é muito importante, por isso que a questão do não ao marco temporal, né, que na verdade esse marco temporal imposto aí, principalmente, olha só, isso aqui foi muito interessante, essa proposta, né, nas discussões. Aprender o uso de produtos da floresta construído, elaborado pelos povos originários e ribeirinhos para transmissão e difusão e adoção desse conhecimento nas instituições públicas. Gente, eu achei isso fantástico, né? Porque muitas vezes, assim, no dia a dia, dentro da universidade, muitas vezes a gente não traz muito essa discussão, né, de como esses produtos são utilizados, né, essas ervas são utilizadas. Então, principalmente, trazer essa discussão para dentro da universidade, no próprio processo de ensino-aprendizagem. Promover escolas e aprendizagem de línguas, né, línguas, mitos, danças, rituais e acesso dos povos ao ensino da sua própria linguagem. Impedir que grandes companhias, sejam mineradoras ou energéticas, explorem esses territórios. Criminalizar e punir qualquer abuso de pessoas que moram nesses territórios, mas muitas vezes o quê? Não preservam esse território. Informar, né, as populações originárias sobre os perigos e ameaças de agentes comerciais, ver forma de como difundir quando tiver alguma ameaça em um território, e principalmente aí facilitar o trabalho dos povos originários, ribeirinhos, quilombolas, garantindo aí a subsistência, o acesso à saúde dessas pessoas. Isso aqui, gente, é alguma das propostas, né, que nós trouxemos em relação à questão desse eixo da ancestralidade, tá? Então, que nós possamos sempre pensar que essas comunidades aí, elas atuam fortemente aí como realmente guardiões do clima, e para que essa justiça climática aconteça, a gente precisa ouvir esses povos. Alô? Oi. Ficar aqui embaixo. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Eu fiquei responsável pelo eixo 4, que fala exatamente da Amazônia como patrimônio ambiental e cultural. Então, já foi dada uma introdução maravilhosa pelas nossas colegas aqui, né, sobre o que é a Amazônia, o que é que nós precisamos, e nós temos um grande desafio hoje, que é propor políticas públicas para essa clientela. Isso. Então, Amazônia como patrimônio ambiental e cultural. Dentro desse eixo, uma das propostas que foi discutida e nós colocamos em pauta foi o desenvolvimento de políticas públicas integradas com um foco diferenciado no envelhecer amazônico. Olha que grande desafio nós temos de fazer políticas públicas, e essas políticas públicas que estejam integradas. Por quê? Porque, geralmente, quando acho que muita gente deve conhecer muitos interiores, né, comunidades ribeirinhas longevas, por exemplo, como é o Melgaço, Breves, aqueles lugares onde, além do município, tem lugares mais longes do que o município, desses municípios, a gente vê que as políticas, elas são muito unitárias. É um posto de saúde
que é aqui, mas aquela população ribeirinha ela tem um acesso muito difícil. Ela não é integrada educação, saúde, meio ambiente, transporte, porque nós vivemos em locais que as distâncias são muito longas, onde o meio de transporte, que é o nosso principal meio, é o barco, né? E sai de tempo em tempo. Não sai todos os dias. Todos os dias nós não temos transportes para esses lugares longe, onde o acesso é difícil. Então, nós temos que fazer, esse vai ser o nosso maior desafio, atender essas comunidades ribeirinhas, quilombolas, florestas, né? Onde tudo é mais difícil. Tudo chega muito mais difícil, porque nós temos, como já foi muito bem explicado, os grandes interesses por trás disso, que não é interesse que essas comunidades tenham acesso a tudo isso, a saúde, a educação, né? Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Adaptar as políticas às particularidades climáticas. Hoje nós temos essa população que cada um tem um olhar, cada um tem uma peculiaridade. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado, porque e aí está o nosso grande desafio, porque você não vai fazer uma política, né, uma política pública integrada, sem olhar as particularidades de cada comunidade. Então, é um desafio assim imenso para a gente poder, em função dessas dificuldades que a gente colocou. Além de tudo isso, para a gente fomentar essas políticas públicas, nós precisamos valorizar os saberes tradicionais como estratégia de envelhecimento ativo e saudável. Não é isso? Então, esses saberes tradicionais, imaginem vocês que uma comunidade, por exemplo, eu não vou longe, aqui do Cumbu, né, que todo mundo conhece, que nós somos daqui. A comunidade do Cumbu, hoje, um dia desses, aliás, nem do Cumbu, eu vou aqui dentro mesmo do território, aqui dentro do município, Vila da Barca. Vila da Barca, um dia desses, que foi. Eu vi uma reportagem de um senhor que a água potável chegou lá um dia desses, nas torneiras. Agora vocês imaginem que é a gente chegar lá no interior sem água potável, sem valorização sem essa dignidade, porque água potável significa dignidade humana, que eu vou falar mais na frente um pouquinho. Mas voltando aos saberes, o que isso, quando você não valoriza esses saberes, né? Aquela mulher que está lá, indígenas que estão aqui bastante, a pintura, né? O que eles conhecem de ervas, as ervas medicinais, o que eles passam para os netos, as rodas de conversa, a benzedeira, a parteira que está lá, né, que antigamente não tinha, agora que já tem doulas, mas antes era a benzedeira, aquela pessoa que benzia as crianças, né, esse saber delas, a religiosidade delas. Quando a gente não valoriza isso, como é que a gente vai implementar ou criar políticas públicas se a gente não conhece a realidade deles? E as políticas públicas para o nosso envelhecer amazônico, ele não pode ser de cima para baixo. Ele tem que ser a partir da realidade de quem vive na comunidade. Não é? E essa não valorização, ela traz impactos significativos para essa comunidade. Não é? Quando você não valoriza essa cultura, esses saberes tradicionais, você coloca essa comunidade em isolamento, como a doutora Marina já falou, né? Ela fica isolada, ela não se sente pertencente àquela comunidade, que eu acho que isso que é importante. Ela não tem um vínculo afetivo porque ela não é valorizada. Então, quando ela não é valorizada, ela também não tem protagonismo. Porque como é que você vai ter protagonismo dentro de um espaço onde você não é valorizado? Então, essa é um grande desafio para nós enquanto políticas públicas, né? Essa criação, esse desenvolvimento de políticas integradas.
Ai, pronto, no lugar errado. É. Reconhecimento e valorização do protagonismo da pessoa idosa. A pessoa idosa, ela é um fazedor de histórias, né? Só voltando um pouquinho nos saberes tradicionais, que eu queria fazer uma relação dela lá no meio onde ela vive, seja qualquer comunidade. Então, vocês imaginem uma pessoa que ela tem ela cria dentro da comunidade dela uma reserva cognitiva imensa, porque tu imaginas ela está fazendo uma roda de conversa, né, onde ela partilha esses saberes. Ela partilha, ela fala do que é, ela conhece todas as ervas do pedaço dela, ela faz os chás. Então, isso ela trabalha, ela está estimulando a reserva cognitiva dela, ela trabalhando atenção, linguagem, memória, né, funções executivas. Então, está tudo sendo trabalhado com ela. À medida que ela não, isso é tirado dela, né, pela questão geográfica, climática, à medida que isso é tirado dela, que ela perde esse protagonismo, né, ela fica isolada, ela fica mais suscetível à depressão, e isso é um fator de risco para a demência, sim. É um fator de risco. Isso não causa, mas é aliado, é um fator de risco. Reconhecimento e valorização do protagonismo. Protagonismo da pessoa idosa é saúde. A pessoa idosa, ela tem que ser vista como sujeito ativo, com voz, potência, histórias e direitos. Não é? Eu acho que isso nem já foi muito falado aqui, mas eu conheço várias pessoas que são resilientes, porque têm o protagonismo da sua história, porque ela tem o pertencimento da sua vida. Não é? E isso a gente não pode tirar esse direito delas de terem esse protagonismo. E finalizando, nossa proposta, enquanto política dentro do envelhecer amazônico, elas são só essas aqui, porque foi direcionada para a nossa região, né? Porque é aqui que acontece a COP30, e aqui é o nosso grande desafio. Garantia de acesso aos direitos básicos, água potável, saneamento e saúde pública. Gente, e aqui eu volto à questão lá do que eu falei para vocês ainda agora, do que eu exemplifiquei. Esses 3 direitos fundamentais, eles são importantíssimos para a nossa vida. Porque imagina você, lá no interiorzão, e a gente não vai longe, você não ter água potável. Não é? Olha o que foi o Shopee. Você não ter água potável. Então, você não ter uma água, e a doutora Marina já colocou isso, né? Já, quando você envelhece, você já é um sujeito que é muito vulnerável a muitas coisas. E aí, você não tendo uma água potável para fazer a sua higiene, para fazer a sua hidratação, para cozinhar, isso tudo gera consequências, né, para o envelhecimento enorme. Quando você de água potável, saneamento básico. Você, quando não tem, já? Quando você não tem saneamento, já, menino, jura? Saneamento básico, rapidinho. Saneamento básico e de saúde. Minha gente, você, num local que você não tem, sabe, o mínimo possível, isso não dá não dá dignidade humana. Quando você não tem nada disso. E a gente precisa, só para finalizar, eu participei da marcha da Cúpula dos Povos, e aí eu disse que eu tinha que falar isso. Por quê? Porque, às vezes, não é questão política partidária. É porque as pessoas, às vezes, não têm empatia quando você vê uma manifestação política. Elas não têm. Elas acham que tem tem a ver com política. E não é política partidária. Eu acho que todos nós tínhamos que participar em algum momento e se aproximar dessa realidade para a gente ter um pouco de empatia e ver que é uma luta legítima, certo? Nós somos a Associação Brasileira de Alzheimer, temos grupo de apoio, funcionamos ali lá, Magalhães Barata com a 3 de maio. Toda terça-feira estamos lá, quem quiser conhecer.
Muito obrigada. E a partir dessas discussões no grupo de trabalho, saiu um relatório que nós vamos estar divulgando no site da Abras Nacional,